O homem moderno não entende quão muito sua racionalidade o colocou à mercê do inconsciente. Ele se livrou dos deuses, mas, nesse processo, perdeu sua conexão com o significado espiritual e, por isso, é dominado por forças internas que não compreende. Carl Jung. Como psicólogo praticante e observador atento do mundo ocidental, Carl Jung percebeu que muitas pessoas de sua época enfrentavam sentimentos profundos de insignificância, inadequação e desespero. Em diversos capítulos do volume 10 de suas obras coletadas, Jung analisou esse fenômeno e concluiu que tais emoções tinham origem em um problema que ele chamou de problema espiritual. Esse problema espiritual permanece relevante nos dias atuais, afetando muitas pessoas no mundo moderno. Sua ampla disseminação representa uma ameaça considerável à liberdade e à prosperidade das sociedades ocidentais. Não apenas os indivíduos que sofrem com essa questão enfrentam dificuldades pessoais, mas, à medida que mais pessoas são impactadas, a estabilidade social enfraquece e o risco de agitações políticas e sociais aumenta significativamente. Jung também sugeriu que o desenvolvimento da sociedade de massa moderna contribuiu para o surgimento do problema espiritual. A modernidade começou a tomar forma durante a Revolução Industrial, quando grandes populações migraram de pequenas cidades para os grandes centros urbanos em busca de trabalho e oportunidades, dando origem ao que conhecemos como sociedade de massa. Embora a sociedade de massa tenha trazido benefícios significativos, como a intensificação da divisão do trabalho, ela também gerou problemas profundamente preocupantes. Jung escreveu que essa nova forma de existência gerou um indivíduo instável, inseguro e altamente influenciável. Na sociedade de massa, a insegurança do indivíduo é amplificada pela enorme quantidade de pessoas ao seu redor. Quanto maior a multidão, mais insignificante o indivíduo se sente. No livro O Homem Moderno em Busca de uma Alma, publicado em 1933, apresenta uma visão abrangente sobre o pensamento de Carl Jung. Em um mundo onde muitos rejeitam a religião em favor da ciência, vislumbrando uma nova era racional, outros anseiam por um renascimento espiritual. A obra reúne 11 ensaios, oferecendo reflexões profundas sobre temas centrais da psicologia analítica. A primeira seção explora o papel dos sonhos na prática terapêutica, os desafios da psicoterapia moderna e a teoria dos tipos psicológicos de Jung. A parte intermediária aborda suas ideias sobre as etapas da vida e a conexão com o homem arcaico. Além disso, examina os pontos de divergência entre as abordagens de Jung e Sigmund Freud, que sugeriu que os sonhos são apenas o resultado de uma atividade cerebral aleatória, um efeito colateral da mente enquanto consolida suas lembranças, e que poderiam ser a expressão de desejos e impulsos reprimidos. Nos ensaios finais, Jung aprofunda suas reflexões sobre a relação entre psicologia e literatura, os fundamentos da psicologia analítica e a questão espiritual que aflige o homem contemporâneo. Ele ainda traça paralelos entre os papéis do psicoterapeuta e da religião. No primeiro ensaio, Jung explora os sonhos como ferramentas de diagnóstico. Passamos quase metade da nossa vida no domínio noturno da mente, e os sonhos oferecem vislumbres preciosos sobre nossa psique interior e aspectos ocultos da personalidade. Enquanto os conteúdos inconscientes permanecerem desconhecidos, eles tendem a interferir em nossa vida consciente, gerando perturbações e conflitos. Para reduzir essa dissociação entre os domínios da consciência e do inconsciente, e por extensão, a ansiedade que essa separação provoca, é essencial trazer esses conteúdos à luz da consciência. Esse processo nos aproxima da individuação, ou seja, da jornada rumo à autorrealização. Os sonhos também têm a capacidade de nos libertar de uma visão de mundo demasiado restrita e de uma existência cotidiana que se torna excessivamente mundana. Esses sonhos, que trazem tal impacto, são às vezes chamados de grandes sonhos. Grandes sonhos são aqueles de importância excepcional, frequentemente lembrados por toda a vida,
e alguns chegam a ser considerados como uma das experiências mais valiosas da existência. São os sonhos que possuem um significado religioso ou espiritual, oferecem insights sobre as questões eternas da vida e até transformam a maneira como enxergamos a nós mesmos e o mundo. Um passo importante nessa direção é manter um registro detalhado dos próprios sonhos, anotando tanto as imagens quanto os padrões que se repetem. É fundamental abordar os sonhos de forma aberta, livre de julgamentos ou preconceitos. Jung denominou sua abordagem como psicologia analítica, um método influenciado por Freud, que se concentrou no princípio do prazer, e por Adler, que deu ênfase à busca pelo poder nascida do sentimento de inferioridade. A psicologia analítica de Jung se desenvolve em 4 etapas principais: confissão, explicação, educação e transformação. A confissão envolve a liberação emocional, semelhante a uma catarse, permitindo que se reconheça aquilo que foi reprimido. A fase de explicação consiste em integrar os conteúdos inconscientes à consciência, enquanto a educação prepara o indivíduo para lidar melhor com essas descobertas. A etapa final do processo de transformação, segundo Jung, é marcada pela adaptação social. Esse estágio envolve 2 tipos de pessoas: aquelas que, ao enfrentar fracassos, buscam se conformar ao que é considerado normal, e aquelas que, já vivendo dentro da normalidade, anseiam por uma vida fora dos padrões convencionais. O que liberta uma pessoa pode, para outra, ser uma forma de aprisionamento. Jung nutria grande interesse por psicologia primitiva, mitologia, arqueologia e religião comparativa, áreas que moldaram sua concepção dos arquétipos. Esses símbolos universais pertencem ao que ele chamou de inconsciente coletivo. São imagens ancestrais, registradas na psique humana desde tempos remotos, que constituem a base do funcionamento mental. Para Jung, a verdadeira sabedoria surge ao redescobrirmos esses arquétipos. Enquanto o homem moderno acredita criar ideias, é mais correto dizer que as ideias é que moldam o homem. Quando um indivíduo, consumido pela sensação de insignificância e impotência, sente que sua vida perdeu o sentido, ele já está no caminho da servidão. Sem perceber ou desejar, ele se torna adepto de sua própria escravidão. Quando esse processo psicológico ocorre em larga escala, a sociedade se torna extremamente vulnerável ao surgimento de regimes tirânicos. Em sua teoria dos tipos psicológicos, Jung introduziu conceitos que se tornaram amplamente conhecidos: extroversão e introversão. Esses termos estão diretamente ligados às 4 funções da psique que ele descreveu: pensamento, sentimento, sensação e intuição, cada uma desempenhando um papel essencial na forma como nos relacionamos com o mundo. Jung também explora sua concepção de complexos, elementos autônomos que habitam nossa psique e exercem influência sobre nossas intenções conscientes. Embora sejam originados por conflitos internos, os complexos abrem portas para novas possibilidades de realização pessoal. Se ficarmos presos a uma fase de busca por gratificação imediata, corremos o risco de desenvolver neuroses. Na última grande fase da vida, por volta dos 35 anos, a psique humana começa a passar por uma transformação significativa. É nesse período que muitas pessoas enfrentam o que chamamos de crise da meia-idade. Para que um indivíduo possa evoluir e se tornar uma nova versão de si mesmo, um homem do futuro, é essencial permitir que as formas de vida antigas sejam deixadas para trás. O foco no bem-estar público e na elevação do padrão de vida, em vez da diferenciação moral e mental do indivíduo com o objetivo e o significado da vida individual, que é a única vida real. Jung diverge de Freud em diversos aspectos fundamentais. Enquanto Freud enfatiza o princípio do prazer como o eixo central da psique, Jung reconhece a importância de ideias religiosas e espirituais, as quais ele vê como componentes essenciais do inconsciente coletivo. Ele também entende os sonhos como reflexos de múltiplas dimensões da vida humana, rejeitando visões reducionistas ou unilaterais. Jung frequentemente é criticado por suposto misticismo, mas tal acusação ignora um ponto essencial.
a psique humana tem sido moldada por ideias espirituais e religiosas desde tempos imemoriais. Ele dedica um ensaio inteiro ao homem arcaico, uma mentalidade primitiva que, segundo ele, ainda vive dentro de cada indivíduo civilizado. Nos níveis mais profundos de nossa psique, carregamos traços desse homem arcaico, que está intrinsecamente ligado ao inconsciente coletivo. O homem moderno, por outro lado, vive em um mundo regido por leis racionais e previsíveis. Essa ordem, embora confortável, nos faz ressentir a ideia de forças invisíveis e aparentemente arbitrárias, pois não faz tanto tempo que escapamos de um universo repleto de sonhos perturbadores, superstições e eventos imprevisíveis. O homem primitivo acredita que tudo ao seu redor é controlado por forças invisíveis, que fazem parte do mundo que ele experiencia diretamente. Para ele, a magia é o equivalente à ciência nas selvas. Já o homem moderno, ao ser questionado sobre o significado de tradições como os símbolos da Páscoa, ovos e coelhos, por exemplo, muitas vezes não sabe explicar. Nesse aspecto, ele se assemelha ao homem primitivo. Enquanto o homem arcaico age instintivamente, sem questionar, o homem civilizado busca compreender o porquê de suas ações. No ensaio Psicologia e Literatura, Jung destaca que toda pessoa criativa é, ao mesmo tempo, um indivíduo com uma vida pessoal e um canal para um processo criativo impessoal. A arte, segundo ele, é uma experiência primordial genuína, uma expressão simbólica que possui existência própria. No entanto, essa essência é acessada de maneira imperfeita pelo artista. Não é Goethe quem cria Fausto, mas Fausto que cria Goethe, numa inversão do papel tradicional do artista. A incerteza existencial gerada pelo declínio das religiões e pela perda de valor do indivíduo em uma sociedade de massa criou uma situação onde a maioria das pessoas se vê como insignificante e impotente. Essa visão de mundo pode ser extremamente prejudicial. Como Jung descobriu, quando a atitude consciente de um indivíduo é deficiente de uma maneira prejudicial à saúde psicológica, o mecanismo autorregulador da psique entra em ação, gerando uma compensação inconsciente na tentativa de corrigir a falha e restaurar o equilíbrio relativo. Aqueles que sofrem de um problema espiritual devido a sentimentos de insignificância carecem dos níveis adequados de autoeficácia necessários para manter a saúde psicológica. Jung foi o primeiro a romper com uma psicologia sem psique, trazendo à luz uma psicologia que se fundamenta na própria psique, a base da psicologia analítica. Sua abordagem, contudo, não é moderna no sentido técnico, mas um retorno aos ensinamentos ancestrais, reconhecendo o espírito como uma força vital essencial. Embora acreditemos ser mestres de nossas próprias mentes, essa percepção é limitada. O inconsciente sempre esteve presente, como um sistema potencial herdado ao longo de incontáveis gerações. A consciência, por sua vez, é um produto tardio, um descendente evolutivo da psique que emerge a partir de suas profundezas. A ideia de realidade psíquica é uma das maiores conquistas da psicologia moderna, embora raramente receba o reconhecimento que merece. O problema espiritual enfrentado pelo homem contemporâneo é possivelmente mais relevante hoje do que em qualquer outro momento da história. O homem moderno é aquele que ultrapassou os estágios de consciência do passado, alcançando uma percepção plena do presente. Ele reconhece o imenso poder das forças psíquicas que atuam em sua vida. Embora represente o ápice de um processo evolutivo, o homem moderno não é um fim em si mesmo. No futuro, ele também será superado. Jung, que viveu o desdobramento de 2 guerras mundiais, viu com clareza como as paredes que separam uma ordem bem estabelecida do caos são incrivelmente frágeis. Ele argumentava que grande parte do mal no mundo decorre da inconsciência do homem. Apenas ao expandir nossa percepção, podemos enfrentar esse mal em sua origem, dentro de nós mesmos. Até que isso aconteça, permanecemos em um estado de conflito interno constante. Para Jung, o maior perigo enfrentado pela humanidade
não vem de fora, mas da própria psique do homem. Uma das leis fundamentais da vida, segundo Jung, é a enantiodromia, o movimento que leva algo a se transformar em seu oposto. Esse princípio permite a integração das diferentes facetas da personalidade, encerrando o eterno conflito interior. No entanto, aceitar e integrar o lado sombrio de nossa natureza é um processo contínuo, que se desenrola ao longo de toda a vida. Jung também via no Oriente uma base para a transformação espiritual pela qual a humanidade está passando. Ele acreditava que novas formas de espiritualidade não surgiriam de forças externas, mas emergiriam das profundezas de nossa própria vida psíquica, trazendo possibilidades para um renascimento interior. Enquanto exercemos domínio externo sobre o Oriente, ele nos influencia internamente de maneira profunda. É necessário reconciliarmos-nos com a verdade enigmática de que o espírito é o corpo vivo visto de dentro, enquanto o corpo é a expressão visível do espírito vivo. Ambos são, em essência, uma única realidade, manifestada de formas diferentes. Podemos dizer com isso que aquilo que fazemos com o nosso corpo também fazemos com a nossa mente e com o nosso espírito. Aquilo que fazemos com o nosso espírito também fazemos com a nossa mente e com o nosso corpo. Aquilo que fazemos com a nossa mente também fazemos com o nosso espírito e com o nosso corpo. Um influencia o outro, fazendo parte de um só, um com o todo. Muitas pessoas sofrem com a falta de sentido em suas vidas porque permanecem em uma estagnação espiritual. Segundo Jung, a tarefa futura da psicologia será investigar os fatores espirituais que moldam a vida dos pacientes. Ele propõe que o clérigo, simbolizando o curador, seja aquele que salva tanto o corpo quanto a alma. Nesse contexto, as religiões podem ser vistas como sistemas de cura para doenças psíquicas. Jung argumenta que elas devem trabalhar em conjunto com os psicoterapeutas para enfrentar a imensa tarefa espiritual de nosso tempo. Afirma Jung: o sofrimento humano só pode ser aliviado por algo maior do que o próprio indivíduo, algo que traga revelações e significado. É essa conexão com o transcendente que liberta o homem de sua angústia. Ele identifica fé, esperança, amor e percepção como as maiores conquistas do esforço humano, dons que são proporcionados pela experiência e capazes de transformar a psique. Se algo está errado no mundo, é porque algo está errado com o indivíduo. E se algo está errado comigo, faz sentido que eu deva corrigir a mim mesmo primeiro. Para isso, eu preciso, já que a autoridade externa já não tem significado para mim, adquirir conhecimento sobre os alicerces mais profundos do meu ser, para que eu possa me firmar sobre as verdades eternas da psique humana.